Ei, gente, eu sou Maria Tereza, sou taróloga e oraculista, idealizadora da Cura e a Lua, que é esse canal aqui no YouTube e também uma página no Instagram. E hoje eu vim aqui fazer mais uma tiragem de tarô coletivo. Como de costume, eu costumo trazer essas tiragens aqui com o intuito de melhorar aí o seu autoconhecimento, a sua percepção sobre si, auxiliar a você enxergar de repente aspectos da vida e do seu momento que não estavam muito claros, e o tarô, né, esse mistério pode vir e trazer aí simbolicamente elementos que te auxiliem a entender melhor a vida, né, de alguma forma. Então, eu faço as tiragens, geralmente eu trago baralho cigano também e algum oráculo como complemento. Hoje eu vou trazer o tarô e esse tarô da fita energética como orientação ou conselho ao final de cada tiragem, ok? Baralho cigano virá em outro vídeo. Mas tem muitos vídeos aqui na página, você pode assistir, né, se sentir, se conectar. E é isso. Bom, hoje eu trouxe o tarô Videntes da Luz, né? E o tarô da fita energética como complemento. Acho que eu já falei. E o tema vai ser sobre o seu momento atual. Aí, né? Eu trouxe duas opções. A primeira opção vai ser o bastão de selenita. E a segunda opção vai ser o quartzo azul. Bem? Bastão de selenita ou quartzo azul. Então vamos para a opção de número 1, que é o bastão de selenita. O meu gatinho está aqui brincando com o cristal. Pode ser que ele apareça em algum momento. Vamos lá. Cavaleiro de Copas. Rainha de Espadas. 4 de Paus. Como complemento do Cavaleiro de Copas, nós temos Cavaleiro de Espadas, a sacerdotisa com a Rainha de Espadas e com o 4 de Paus, o enforcado. Muito bem, no fundo do deck tem os amantes e a carta do diabo. Eu gosto de ver, às vezes, o fundo do deck, porque me traz uma noção do que está por trás também dessa tiragem e como uma forma de complemento. Bom, aqui eu vejo duas perspectivas. Uma delas, a gente pode falar da vida afetiva mesmo, tá? Então, o que eu vejo é que, a princípio, se você sentir que a orientação vem nesse momento para sua vida afetiva. O Cavaleiro de Copas, ele vem junto à Rainha de Espadas e o 4 de Paus, um do lado do outro, que me diz muito aí de um provável aspecto do relacionamento, onde a gente tem uma pessoa com características mais do Cavaleiro de Copas, que é uma pessoa mais sensível, mais romântica, que gosta de agir, né, a fim de trazer romantismo para a relação. Ele é jovem, então ele tem também uma parte mais fantasiosa, assim, do romance, da promessa, do idealizar um futuro, enfim. Esse é o Cavaleiro de Copas, né? Muito sedutor. E a gente tem a Rainha de Espadas, né? E como a gente pode ver aqui, tem um coração aqui. Na verdade, não é bem o coração, mas é um pote com água que representa as emoções, guardadinho aqui. E ela, com os objetivos dela lá na frente, um olhar distante, mas também analítico. Ela carrega consigo uma espada, né, representante também do elemento ar, que é
o nosso mental, o nosso pensamento, o nosso racional. Então, ela é extremamente racional. Nós temos duas personalidades aqui. Uma sensível, romântica, dedicada, sonhadora, e a outra pé no chão, realista, sistemática, né? Assim, bem 880, muito racional, certo? E nós temos o 4 de paus, que eu vejo como uma celebração, um encontro, né? A gente pode pensar aqui em uma junção dessas duas personalidades, pode ser você e seu parceiro, você e sua parceira, a gente não vai até a gêneros aqui, certo? Mas existe de fato uma, uma junção dessas duas pessoas. Então, a gente pode pensar em um casamento, uma celebração, uma proximidade cada vez maior dessas duas pessoas. E a gente pode pensar também na possibilidade de entender como uma amizade, tá? Porque o 4 de paus também traz essa referência, entende? Então eu vejo aí um, um encontro dessas duas partes, que são muito diferentes, então é importante ressaltar isso, mas que ainda assim existe celebração a ser feita também nesse encontro aqui. E esse cavaleiro de copas também vem com uma energia de cavaleiro de espadas, ou seja, é uma figura, quando a gente traz elementos da corte, assim, a gente pode estar falando de alguém. Então, por isso que eu estou tendenciando essa leitura. Então, a gente pode falar de alguém na sua vida ou de você. Cavaleiro de copas com cavaleiro de espadas, ele tem essas duas faces, assim. É uma pessoa com muita disposição, porque a gente tem aqui cavaleiros que são mais jovens, teoricamente, né? O cavaleiro de espadas, ele é um aventureiro e ele corre em busca dos objetivos dele com a ideia que dá na cabeça ele vai, entende? Ao passo que Rainha de Espadas analisa, Cavaleiro de Espadas já está indo, sabe? Então a gente tem aqui movimento, uma pessoa que gosta de movimento, uma pessoa que tem as características de olhar para a parte emocional, muito vendo muito intensamente, assim, sabe? Essa parte. Então, a gente tem aí todo esse movimento na sua vida. Pode ser você, pode ser uma pessoa. Do outro lado, a gente tem a Rainha de Espadas, como eu havia falado, e a sacerdotisa. Então, aqui, se a gente fala de uma das figuras dessa relação, a gente pode estar falando de uma pessoa que tem um feminino extremamente inteligente, perspicaz, e que preza o silêncio, a introspecção, os estudos do ocultismo, né? Segue muita intuição, segue muito um, um privilegiar, por exemplo, o isolamento, recolher-se, porque é extremamente também perfeccionista, né? Detalhista. Então aqui a gente tem essas duas energias, uma que se lança a partir da emoção e a outra que analisa muito antes de agir, né? E a junção dessas, né, personalidades, aí a gente tem o 4 de paus, falando de celebração, então pode ser um encontro que traz uma sensação de estabilidade, por mais que seja surpreendente essas duas personalidades juntas. A gente tem aqui também a carta do enforcado. E o que eu percebo aqui? A carta do enforcado, ela vem falando em parte de você mudar um pouco a perspectiva. Às vezes a gente se sente aprisionado por estar enrijecido em padrões mentais que a gente pega pra gente. Então, eu sou desse jeito, é assim que é, e é assim que vai ser, né? E eu entendo e acho válido a gente, em algum momento, reforçar, né, fortalecer essa nossa identidade, essa nossa
esse autoconhecimento das minhas tendências, de como eu sou, de como eu ajo, o meu lugar de conforto, entre aspas, né? Mas quando estamos em uma relação ou numa troca com o outro, existe a necessidade de uma avaliação e de uma ponderação nessa troca. Então, se eu quero estar perto desse outro, mas ele é muito diferente de mim, o que eu posso aprender com essa diferença e quais são os pontos em comum onde a gente se encontra, né? Então, a carta do enforcado aqui, ela fala de uma sensação de aprisionamento, né? Pode ser, ou de, eu tô, nossa, me sacrificando muito por essa relação, mas ao mesmo tempo, ela pode também trazer um sentido de você iluminar aí sob outras perspectivas e viver algo que te complementa, que te integra mais do que te separa desse outro, né? Seja amigo, seja parceiro, né? Então, eu vejo muito essa energia aqui do enforcado chamando atenção para não precisa haver sacrifício, mas também você pode aí mudar em algum ponto a sua perspectiva ou tentar olhar sobre outra forma essa situação, certo? Eu fui nessa tiragem, gente, invadida aqui por um gatinho. Eu senti nessa tiragem de ir por esse aspecto afetivo, porque a gente tinha aqui no fundo do deck os amantes e o diabo, trazendo muito uma questão de escolha. A gente percebe uma questão afetiva, amorosa, e você tendo a oportunidade de escolher estar ou não. E o diabo também trazendo um pouco uma questão de sensação de aprisionamento também, do ego, insistir demais em algo. Então aqui eu vejo que é um momento de reflexões profundas, mas que ambos podem contribuir, né? Ambos os lados podem contribuir para isso se tornar algo leve, né? E de celebrar mesmo, certo? Vou pegar uma orientação, um conselho com o tarô da fitoenergética, para a gente entender melhor. Dá licença, Dusk. Ele quer passar na frente da câmera, gente. Um rabo. Para a gente entender melhor aqui uma orientação, um conselho para o grupo. Veio a erva açafrão, certo? Priorize sempre a verdade e a sinceridade, as boas práticas e os costumes positivos em sua vida. O melhor que você pode fazer nessa situação é ser verdadeiro e sincero com você, primeiramente, e com o outro. Assim, você pode chegar aí num entendimento e numa solução, certo? Então é isso, espero que tenha feito sentido e contribuído de alguma forma. Vamos para a segunda opção. Vou pausar e volto para resolver aqui esse impasse do meu gatinho. Só um momento. Retornando, vamos para a segunda opção, que é o quartzo azul. Vamos ver o que vem. O louco. A estrela. E 6 de paus. Muito bem. Um complemento para o louco. Cavaleiro de ouros. Para a estrela nós temos o diabo. E para o 6 de paus, a roda da fortuna. Nossa, muitos arcanos maiores.
Parece ser um momento muito importante por aí, né? Os arcanos maiores são cartas que trazem uma, uma intensidade maior, né? Uma força maior, vamos dizer assim. Então, vamos lá. A carta do louco com a estrela e o 6 de paus. Aqui a gente tem 5 de espadas, 7 de ouros no fundo. Primeiro, existe aí um movimento, né, com essa carta do louco e da estrela, de muita fé, de muita conexão com a espiritualidade, de muita abertura, assim, para você iniciar etapas aí, projetos e uma fase da sua vida abençoada mesmo, assim, iluminada. É você se jogando, assim, rompendo com de repente padrões aí, ou situações, circunstâncias que não te traziam muito benefício, muita coisa boa, ou simplesmente você sendo iluminado e amparado por ter feito uma escolha aí de se aventurar em algo novo, em algo que te preenche, assim, o cardíaco, né, o coração, seus sonhos, seu desejo. E tudo isso com o 6 de paus, que é uma carta que tem tudo a ver com reconhecimento, que tem tudo a ver com você se sentindo visto, vista, reconhecido, aplaudido pelo que você é. Pode ser o seu trabalho sendo reconhecido ou você sendo reconhecida, reconhecido. Então a gente tem muito aqui você se lançando em prol disso, ou isso de fato acontecendo, né? Você tendo um olhar das pessoas voltados para você. Podemos falar também de um olhar da espiritualidade voltado para você, reconhecendo o seu empenho, reconhecendo o seu trabalho, para que você possa ir fazer, realizar cada vez mais e seguir um caminho aí muito positivo, sabe? É interessante porque nós temos aqui o louco com o cavaleiro de paus, cavaleiro de ouros, né, ou de pentáculos, que é você se lançando aí, né? Eu falei do cavaleiro de paus e de repente a gente pode pensar nessa energia dele meio impulsiva, né, de se lançar, mas que tem tudo a ver com um trabalho diário, com um cuidado diário, com cuidado com o que você produz, com o que você oferece para os outros. É um trabalho constante, é um trabalho sólido, né? É um trabalho que te faz seguir em frente, mesmo que seja no seu ritmo, mas assim, com muita solidez, com muita honestidade, com muita humildade, com muito conhecimento também, né? Você indo ali passo a passo em busca de algo melhor, novo, né? Então, assim, achei bem interessante aqui essa colocação. Nós temos com a carta da estrela, a carta do diabo, e aí é interessante, assim. Eu vejo você transcendendo algumas. Transcendendo é quando a gente tem uma dificuldade e vai além dela, pegando a parte da dificuldade, ou a gente tem alguma situação e vai além, né? Consigo enxergar além. Então é como se algumas questões que te aprisionavam, que te preocupavam a nível do ego, de repente estar sendo uma influência não tão positiva ou recebendo influências não tão positivas, aqui você está sendo iluminado, iluminada aí no seu caminho para lidar com essa influência de uma maneira positiva. Sinto você preenchido, preenchida também de uma perspicácia, de uma sabedoria que vem do ego, que é de como sobreviver no mundo aqui, né? Na Terra, com questões associadas à ambição, a dinheiro, a
enfim, relações, né, que podem aí te trazer alguns danos. Então, você percebendo tudo isso, se apropriando do seu poder, né, e se colocando no lugar de influência ao mesmo tempo, né? Ou seja, eu estou aqui fluindo, mas eu também estou muito amparada, muito protegida, muito certa de mim, já passei por muita coisa, muito certo de mim, já passei por muita coisa, certo? E o 6 de paus vem justamente com a roda da fortuna, falando que é um período aí de mudanças positivas, é a chegada mesmo desse reconhecimento, de você ser contemplado, de você ser amparado, amparada. A roda da fortuna fala de um projeto, de um processo kármico, no sentido de também de receber o que você plantou, sabe? O que é seu de merecimento. Então vai chegar, essa roda vai girar, e se em algum momento você teve aí alguma dificuldade, parece que agora os caminhos estão abertos e vem uma fase muito positiva e próspera. Então, entra aqui um período onde a preocupação, principalmente com seus recursos também, com o que é de financeiro, com o que é de trabalho, com o que é de se sentir seguro, segura, essas preocupações vão se dissipar um pouco mais, certo? E orientação, o conselho, tarô da fitoenergética, eu vou tirar aqui uma cartinha, vamos ver qual erva vem, qual planta, erva. Caatinga de mulata. Seja realista e aumente a sua capacidade de reagir diante de problemas. Ou seja, você tem aqui condição de ter os pés no chão, de enxergar as coisas como elas são, e os problemas que são uma condição da vida, né? Você está respirando, está tudo mudando e as coisas podem acontecer. E o que nós chamamos de problema, que seja algo a ser resolvido, algo a ser consertado, né? Você tendo os pés no chão e sendo realista, você vai conseguir superar, né? Encontrar soluções, tá bem? Então é isso, espero que tenha feito sentido e contribuído de alguma forma. Eu desejo um bom período aí, espero que vocês tenham gostado. Se sentir de curtir, compartilhar, seguir a página. Eu estou sempre por aqui, tá bom? Até mais!